E aí, rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer um insight que eu tive aqui depois de participar do congresso de Value Investing Brasil, né? É um congresso que acontece uma vez por ano, há 16 anos já, um congresso até conhecido, né, na indústria de gestão de fundos de investimento, né, que reúne alguns gestores de fundo, alguns investidores. É um evento pequeno aí para umas 60, 80 pessoas, né? E que os gestores se reúnem em alguns painéis para defender alguns cases de investimento, né, de Value Investing, e tem algumas palestras ali de temas mais específicos e tal. Nesse ano teve algumas palestras até interessantes, posso até citar aqui. Teve uma de Value Investing em imóveis, né? Um gestor de fundo falou como comprar real estate, né? Imóveis mais descontados. Uma palestra sobre buy and hold nos Estados Unidos, que foi um dos principais temas que me trouxe esse insight que eu vou falar aqui no vídeo. Concentração e diversificação de carteira, e outra de estratégia quantitativa para Value Investing, ou seja, um robô operando valuation ali, né? Foram temas mais diversos, interessantes. E teve o painel que os gestores defenderam os seus cases, né? Então eu vou citar alguns casos aqui que eles defenderam de Value Investing lá, alguns gestores conhecidos aí, né, na Faria Lima e tal. Nem todos eu investiria, mas vou trazer só para mostrar o que eles defenderam lá. O case da 3tentos foi defendido, né? 3tentos que a gente tem na nossa carteira aqui é um case que a gente acredita na tese de crescimento da empresa, né? Que eles vão entregar o que eles estão prometendo de expansão na parte mais agrícola e agro do Brasil, né? O case da Suzano, que é um case, é uma empresa muito cíclica, mas é um case aí de valuation mesmo, né? Os múltiplos estão muito descontados, esse que o gestor defendeu lá. A gente tende a gostar mais de Klabin, então eu vou até trazer um vídeo sobre Klabin no canal. A gente tá para colocar na nossa carteira em breve, se a gente passar nos nossos critérios aqui. Também trouxeram um case interessante da Ocean Pact, uma empresa de barcos que eu não conhecia, até me chamou a atenção, eu vou estudar um pouco mais essa empresa. O case da Valid e o case do Nubank, que eu não boto muita fé no Nubank, porque ele depende muito do futuro, depende de projeções e muitas coisas se alinharem positivamente para o case dar certo, né? Eu não consigo ver muita monetização da base do Nubank, apesar de ela ser muito grande já. Um dado interessante é que 25% da população brasileira já tem o Nubank como primeiro banco, mas esse 25% é o pessoal mais embaixo da pirâmide econômica, né? Então eu não consigo ver o Nubank monetizando muito essa base e tendo um ROI em linha com os grandes bancos, então não faria muito sentido investir. Então a probabilidade também de o Nubank chegar a um ROI muito alto e dar muito lucro, ela é baixa, né? Tem muita coisa a se alinhar, então não faz muito sentido, eu acho. Mas bom, indo direto para o tema do vídeo, né? Depois das apresentações e com meus estudos sobre fundos de ações que eu faço aqui também no canal, né? Eu cheguei à conclusão de que a estratégia de investimento no Brasil e nos Estados Unidos, elas são muito diferentes, as que dão certo, né? O que dá certo no Brasil é uma estratégia de investimento de ações e nos Estados Unidos é outra, tá? Porque as economias são muito diferentes, as empresas são muito diferentes, eu vou falar aqui um pouco o porquê, né? E que estratégias são essas. Bom, depois de estudar os principais fundos de ações no Brasil, né, entendendo a filosofia deles e quais são os melhores em termos de rentabilidade histórico, vou citar aqui os dois principais que, na minha metodologia, né, que eu criei aqui no canal, que eu vou até deixar na descrição aqui, e também por muitos no mercado é considerado também isso, que é a Gepard e a Real Investor, né, os melhores fundos aí de ações do Brasil hoje, né, considerando a estratégia deles que eles fizeram nesses últimos 10 anos, por exemplo, e também somando ao conhecimento de economia no Brasil, né, que a gente tem, que é um ambiente muito hostil, né, muitas variáveis econômicas voláteis, muita interferência política, governo mudando muito e tal, fica claro que o que funciona no Brasil é uma estratégia de trade de valor, tá? Uma estratégia de operar valuation das empresas e, na verdade, operar a valuation de poucas empresas, tá? Então, o que esses caras fazem, né? O que funciona no Brasil? Tu faz um filtro, né, um filtro qualitativo de empresas investíveis. Então tu vai ver, de todas as empresas que tem na Bolsa Brasileira, quais que são boas, que eu investiria, talvez no geral, assim. Tá, então tu vai pegar alguns pontos ali de, por exemplo, vantagens competitivas, management, né, que é a qualidade da gestão. Vai colocar alguns filtros ali não muito criteriosos para as empresas passarem nesses filtros. Então as que passam, elas são as empresas investíveis, que a gente poderia investir, tá? Tu faz um filtro, vai gerar ali umas 50, 100 empresas, tá? E aí o foco é fazer o valuation de cada uma e comprar quando está muito barato, quando está lá no chão, que isso acontece no Brasil às vezes. Então, acontece de empresas boas, com boas posições ali de mercado, elas ficarem esfaceladas em alguns momentos da economia, porque a economia é muito volátil. E a gente vai operar esse valuation, vai comprar quando ela estiver muito barata, né, em termos de valuation, em múltiplos e tal. DCF também, né, é o que eles fazem nesse caso aqui.
a gente vai comprar e depois de algum tempo, quando ela voltar para o valor justo, a gente vai vender. Então é basicamente isso que funciona no Brasil, é o trade de valor de algumas empresas boas, tá? Obviamente, nessa estratégia, o turnover da carteira, né, a rotatividade da carteira, ela vai ser maior. Então, as empresas tendem a ficar menos tempo nas carteiras, né, dos fundos e das estratégias que funcionam. Tendem a ficar 2 a 3 anos, né, porque é o tempo aí que, às vezes, o mercado descobre e volta a trazer a empresa para esse valor justo, né. Então, normalmente, esses gestores não ficam com a empresa com 15, 20 anos, né. Vai ter um outro caso, mas o que eles fazem, eles pegam a empresa quando ela está muito descontada, compram e depois de 2, 3 anos, quando ela volta para o preço justo, eles já vendem e cai fora. E fica monitorando de novo o valuation dessa empresa, quando ela voltar a ficar barata, ele compra e vende de novo. Então é operar o valuation de empresas que funcionam no Brasil. Tá, isso que eles fizeram. Isso vai muito em contra a estratégia de buy and hold, né? Buy and hold, que é muito falado aí para algumas pessoas, alguns influencers e tal, e é o que funciona nos Estados Unidos, né? O que funciona nos Estados Unidos é buy and hold de empresas muito boas. É isso que funciona lá. Dá para tu segurar a empresa por 20, 30 anos, que tu vai ter um bom resultado, né? Só que no Brasil, se tu fizer isso, tu vai estar correndo muitos riscos. Vai ter muita chance de que tu venda no fundo, porque tu vai passar por muitos anos ruins, né, de economia, a empresa vai estar ruim e tu vai desacreditar daquele case e vai ser forçado a vender no fundo, ou a empresa vai ficar ruim, né, e vai perder poder de mercado e tal, ou tu vai ter aquela perda permanente, né, nunca mais vai voltar para um valor justo, ou valor alto da empresa. Ela vai ficar descontada meio que ali por muito tempo, como por exemplo o caso da Ambev agora, por exemplo, né? A Ambev tá há 10 anos aí sem andar a ação, então tá tendo uma perda permanente de capital. Então não dá para fazer buy and hold no Brasil, porque as coisas são muito voláteis e mudam muito. Tu tem que operar valor. Já nos Estados Unidos, né, como a gente tem um ambiente econômico muito mais estável, as empresas elas crescem de maneira mais estável, né? Até na apresentação desse gestor de fundo nos Estados Unidos, né, um brasileiro que gera um fundo nos Estados Unidos de buy and hold, ele mostrou algumas empresas pequenas muito boas que passaram no filtro qualitativo dele, né, que é um filtro bem rigoroso, muito mais rigoroso que os gestores do Brasil fazem, né, um fundo que eles analisam a empresa ali muito a fundo por 6 meses para ver se elas passam nesses critérios qualitativos, né, de gestão, vantagem competitiva, qualidade de produto, etc. Se ela passa nisso, eles compram e esquecem. E lá nos Estados Unidos não é difícil tu achar algumas empresas menores, muito boas, que passam nesses filtros, que crescem pouquinho a pouquinho todo ano, que vão ficar crescendo para sempre ali num retorno composto de 20% ao ano de EBITDA, por exemplo. Então ele mostrava ali o gráfico do crescimento do EBITDA, por exemplo, dessas empresas, e era bem, não tinha nada de volatilidade, ele crescia pouquinho por ano, e é muito difícil achar empresa assim no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos tu consegue. Ou uma Google, por exemplo, que ela até cresce bastante todos os anos e como tem uma vantagem competitiva muito forte, o negócio é muito bom, pode até comprar e esquecer. Ou que pode dar um problema e tal, mas tu tendo uma certa diversificação, tu consegue eliminar esse risco. Então, esse foi um insight que eu tive, né, que no Brasil ficou claro essa diferença. No Brasil, a gente opera valor, opera valuation, e fica com menos tempo as empresas, né, ali. Isso serve muito, por exemplo, também até para os casos das estatais, né. Por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, tem reservas de mercado forte, né, dificilmente vão ficar ruins essas empresas, em termos de perder muito valor, eu digo, né? Agora elas estão com valuation muito descontado, tu compra, espera poucos anos e já cai fora, né? Opera esse valuation. E se tu ficar fazendo isso, né? Obviamente tu tem que ter uma metodologia de valuation muito bem feita, né? E saber o que tá fazendo. Se tu continuar fazendo isso por anos, tu vai ter um rendimento aí anual composto de 15 a 20%, né? Que é um rendimento aí bom, considerado bom, né? E nos Estados Unidos tu vai conseguir isso, às vezes, só fazendo um buy and hold de empresas boas, né? Então, isso. Esse foi o insight que eu tive, né? Essas diferenças. Então, normalmente, uma estratégia de investimento não vai funcionar em todos os lugares, né? O buy and hold não vai funcionar, às vezes, no Brasil. Pode funcionar, né? Se tu comprar muitas empresas, só que tu vai ter que diversificar muito e, muito provavelmente, tu vai vender no fundo, tá? Porque tu vai passar muito aperto por muito tempo. A nossa economia é muito volátil, muito difícil. As empresas passam por muito perrengue aqui no Brasil. Então é isso, por isso que é importante a importância do investidor que é investir por conta própria, de entender contabilidade, aprender a analisar balanço, né? Analisar múltiplos, fazer um DCF bem feito. Obviamente dá trabalho, já falei aqui que não é para qualquer um. Quem não tem tempo ou não tem familiaridade com isso, é melhor deixar num gestor, focar em estudar as gestoras, né?
dá muito menos trabalho e tu precisa estudar só uma vez e aí deixa o dinheiro lá com ele. Mas quem gosta de estudar empresas, mercado financeiro, vale muito a pena aprender contabilidade de múltiplos no Brasil, porque tu consegue operar muito valuation. Duas vezes a cada 10 anos vão aparecer oportunidades muito boas que tu fazer muito dinheiro, tá? E enquanto não vem a oportunidade, tu fica na renda fixa, que normalmente é alta. Então, no Brasil não tem muito segredo, tu deixa o capital na renda fixa, que normalmente é alta. Quando vem essa oportunidade de valuation muito baixa, tu aloca mais em ações, opera esse valuation e volta para renda fixa. Então não tem muito segredo. Obviamente não é fácil, não tô falando que é fácil, mas tem que estudar. Mas é isso que esses caras, né, Real Investor, Guepardo, fizeram nesses últimos 10 anos e por isso eles são os melhores fundos de ações do Brasil, tá? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer, a diferença de como investir no Brasil e nos Estados Unidos, né, esse insight aí. Só peço para quem tá curtindo os vídeos, dá um like aí, se inscrever no canal, ajudar a gente aí. E em breve a gente vai trazer mais análise aí. Beleza? Abraço, tamo junto.